A morte é o único final para a vilã. Capítulo 2, Jogando no modo difícil. Eles sentiram arrependimento atacando seus corações aos poucos, por terem incomodado sua irmã e protagonista. Foi o suficiente para eu mergulhar nesse jogo e me afogar nele. Eu, que uma vez escolhi dar uma olhada no jogo, agora estava me afogando no jogo. Chegar ao final foi fácil, embora tenha sido a primeira vez que joguei esse tipo de jogo. Foi divertido, eu concordei com isso, porém o modo normal era muito fácil, mesmo para um iniciante como eu. Desde o início, todo o interesse do protagonista masculino pela heroína começou com 30%. Foi ao ponto que poderia ser chamado de modo fácil, e não normal. Eu vi o final de cada personagem dentro de 3 horas. Em seguida, um cartão apareceu na tela que dizia o final oculto com um desenho de cadeado nele. $100. Eles são loucos. Por que é tão caro? Para ver o final oculto, você precisava pagar um prêmio louco por ele ou terminar os modos difíceis de cada personagem. Merda, mas já é meia-noite. Pensei na aula que tive no início da manhã. No entanto, isso não durou muito. Que seja. Vamos acabar com isso. Eu estava louca, sendo controlado pelo jogo. Eu não teria feito nada assim normalmente. Meus dedos excitadamente clicaram no botão do modo difícil. O vídeo de prólogo diferente tocou, desta vez, com uma grande campainha. A heroína mudou para ela. Foi inesperado que a heroína mudou nesse modo. Ela era a vilã do modo normal, a falsa senhorita da família do Duque. A história foi definida antes da heroína do modo normal aparecer, então parecia uma história totalmente diferente, em um jogo diferente. Talvez seja por isso que este jogo é tão popular. A ilustração detalhada da heroína no modo difícil apareceu na minha tela que me acordou para sempre. O sistema único deste jogo não era como qualquer outro jogo. Isso me fez ficar mais interessada neste aplicativo. A vilã que era má para a heroína angelical, era aquela que estava conquistando os corações dos protagonistas masculinos, estritamente com barreiras de amor agora. Isso me deu a excitação e o coração palpitante que eu não conseguia explicar. Prossegui para a história principal do modo difícil. Eu estava muito confiante sobre isso desde que terminei todas as rotas do modo normal. Mesmo sendo chamado de modo difícil, eu esperava que as escolhas de falas fossem apenas um pouco mais difíceis de escolher do que no modo normal. No entanto, esse foi apenas o meu palpite errado. Porque eu morri de novo. O modo difícil foi extremamente difícil. A heroína que era a vilã desde o início. Foi definido que aumentar o interesse dos personagens era muito difícil. Não foi só isso. Os interesses levantados com meu trabalho duro caíram para game over depois de apenas um pequeno erro. Não apenas um jogo normal, mas uma morte muito perturbadora da heroína. Por que isso tem que ser tão extremo? A ilustração também era tão realista e cruel. Eu fiz uma careta para a ilustração da heroína sendo cortada no pescoço pelo príncipe coroado. Este jogo louco. Eu morri várias vezes devido às escolhas difíceis que fiz sinceramente no jogo. A frustração encheu meu coração com esse sistema horrível. O que o produtor estava pensando, fazendo um cenário de dificuldade assim? Eu morri tantas vezes que comecei a sentir o estresse jogando isso. Por favor, deixe-me viver pelo menos uma vez, por favor. Meu objetivo era desbloquear o final oculto, porém faz muito tempo que esse objetivo foi esquecido. Terei que ver essa pobre vilã lamentável não morrer e viver feliz com pelo menos um dos protagonistas masculinos. O que torna a vilã a culpada? Honestamente, foi o autor que fez dela a vilã. Ao contrário da heroína do modo normal que conquistou o amor de todos, não importa qual escolha eu fiz, a vilã que só foi abusada e maltratada, não importa o quanto ela implorou por amor, me lembrou da minha vida antes. Estou vendo os finais para isso, não importa o que. Fui morta novamente devido aos irmãos bastardos mais velhos. O som de eu rangendo os dentes foi ouvido no quarto. Não me lembro o quanto morri aqui agora. Minhas 2 mãos que apertaram meu telefone aquecido, tremeram. Eu pensei que estava ficando muito emocional com isso, mas não consegui parar meus dedos clicando no botão de reset. Comecei tudo de novo, desde o início. Escolhi as falas, lentamente aumentei seus interesses e consegui fama, glamour e dinheiro para abrir um novo caminho. Por quê? Por quê? Mas eu morri de novo. Fiquei chateada a ponto de pensar em apenas comprar os pontos de interesse usando dinheiro. Se o objetivo do produtor era fazer os outros pagarem pela maldita coisa, então eles conseguiram muito. Desde que eles me fizeram querer usar meu dinheiro. Eu que prezo o dinheiro como ninguém. Não usei meu dinheiro até o fim, mas fiquei em chamas a noite inteira para ver o final de pelo menos um dos personagens. Morrer e recomeçar. Morra de novo e comece de novo. Morrer. Morrer. E morrer novamente. Só morri até o nascer do sol. No entanto, não consegui ver o final de nenhum deles até então. Foda-se, de novo.
Eu, que ia apertar o botão de reset novamente, não aguentei mais quando desmaiei para dormir com o celular na mão. E quando abri os olhos? Penélope Cart. Disse o homem com a barra do medidor em branco acima dele com as letras brilhantes escritas interesse 0%. Vamos retirar nosso nome Eckhart de você por algum tempo. Eu era a vilã no jogo que eu nunca consegui ver o final.